Retornando aqui no Muito Mais, agora aquele momento para falar da Anasol. Olha que tem uma variedade, hein? Não tem desculpa. E nos últimos dias nós estamos enfrentando dias incríveis de muito sol. E olha, eu vou falar para vocês, eu sempre fui muito transparente com vocês e não vai ser diferente hoje. Sábado eu peguei tanto sol, erro, não aconselho. Mas assim, cheia de protetor, chapéu, isso e aquilo, me hidratando, não sei o quê. E mesmo assim, tomei um sapecão que eu falei, meu Deus do céu. E aí o que que faz? Corre contra o tempo, né? Para poder trazer novamente vida e saúde para a nossa pele. E Anasol grudado comigo, grudado. Foi o que me ajudou a não ter ficado pior. E a Anasol, mesmo em dias de chuva, dias nublados, nós temos que ter por perto. Porque até a própria luz aqui do estúdio, gente, ela acaba interferindo também na melanina. Então a gente precisa proteger a nossa pele dia após dia, aliás, todos os dias do ano. Então um conselho que eu te dou é ter sempre por perto, na sua bolsa, os produtos da Anasol. Escolha aí o mais indicado para você, o fator que você quer. Olha, esses creminhos aqui, ó, que tem da Anasol, esses creminhos, esses pequenininhos, eu me confundi com o da Hidrabene, que também é da Anasol. Mas esses pequenos aqui da Anasol, All Free e Toque Seco, gente, ele hidrata a nossa pele e protege real. Eu tenho acho que uns 3 na minha bolsa, cada dia eu uso uma cor diferente. Mas o mais importante é você cuidar. Então, antes de você sair de casa, você vai fazer aquele processo de skincare, você limpa bem a pele, você tonifica, faz tudo aquilo, blá, blá, blá. Taca o protetor solar no seu rosto, nas mãos, em tudo. E aí você pode sair sim protegido. Sabe por quê? Anasol tem experiência de mais de 30 anos no mercado da beleza e é especialista em pele saudável e exigências e precauções de quem vive o nosso clima tropical. E oferece uma linha completa de protetores solares, bronzeadores, produtos pós-sol. Eu usei muito final de semana o pós-sol e os dermocosméticos, desenvolvidos especialmente para a nossa pele brasileira. E a linha de protetores solares Anasol possui uma fórmula exclusiva, como eu mencionei ali para vocês, toque seco, all free e alto poder de hidratação. Além, claro, de ter textura leve, fragrância suave e ótima espalhabilidade. E o mais bacana de tudo isso, do que é? É daqui, Biel Carbone, sim, é daqui. Produtos da Anasol você tem que ter e você vai encontrar em mercados, em lojas de cosméticos. Aliás, a Anasol está nos melhores lugares, então não perca tempo. Um passarinho me contou que no carnaval serão dias quentes, de muito sol. E como não queremos brigar com São Pedro, vamos recorrer ao quê? O que nos cabe, que é proteger a nossa pele, a nossa saúde. Depois não adianta reclamar, gente. Anasol, o protetor solar mais sequinho do Brasil. E eu tenho orgulho de falar que é daqui e honra em trazer toda quarta-feira para vocês essa mensagem. Tudo bom, doutora? Deixa eu pegar aqui a nossa pauta, retorno às aulas, conversando com a doutora Kaline Canal. Seja bem. Aliás, esse ano tu não veio aqui ainda? Esse ano ainda não, primeira participação. Aliás, fazia tempo que eu não te entrevistava. Fazia, acho que foi no ano passado. Começo do ano passado. Começo do ano passado. Doutora Kaline, então, retorno às aulas, muitas dúvidas no ar, principalmente com a saúde da criança. Sim, é o momento onde surgem muitas dúvidas dos pais, né? Quais são as maiores queixas agora no retorno das aulas? A mudança na rotina, né? A rotina muda tudo, principalmente quem está começando na escola pela primeira vez, são aquela criança que ficava só em casa e que agora vai para a escola pela primeira vez. Essa muda totalmente a rotina de alimentação, soninho, tudo mais. Os horários ficam... Os horários com uma bagunça até conseguir ajeitar, né? E a adaptação escolar também é uma queixa bastante frequente. O fato de ficar um pouquinho mais doente quando entra na escola, né? Essa é uma coisa que gera bastante preocupação nos pais, é a maior queixa no consultório, sem dúvida alguma, né? Qual a idade tu acha que é indicado a criança começar? Tem uma idade específica? Então, a gente não tem uma idade específica, a gente tem por lei que as crianças a partir de 4 anos precisam estar na escola. Abaixo disso, eu acho que depende da realidade de cada um.
Tem pais que precisam levar a criança para a escola com 6 meses, tem pais que conseguem segurar um pouquinho mais de tempo. O que a gente tem de diferença, que seria um marco de idade? Crianças menores de 2 anos, elas têm uma tendência a ficar mais doente, né? Porque o sistema imune da criança ainda está em processo de desenvolvimento. Tá. Então, abaixo de 2 anos, costuma ficar um pouquinho mais doente. Crianças menores de 1 ano, as doenças tendem a ter um pouquinho mais de gravidade. Então, resfriados, gripes podem se tornar uma coisa um pouquinho mais complicada. E acima de 2 anos estaria um pouquinho melhor dessa parte de saúde e de imunidade em geral. Mas não tem uma idade errada e não tem uma idade certa, né? Eu acho que tem que ver a circunstância de cada um. Até porque não é somente a adaptação da criança, é a adaptação também de toda uma família. Com certeza, né? Com certeza. Doutora, eu vi que você falou ali na questão dos horários. Como organizar isso? Porque é uma adaptação muito importante para que possa ser um momento prazeroso. Isso. Nós sabemos que no início das aulas tem muitas crianças que são resistentes a permanecer no ambiente escolar. Isso é comum. Se você for olhar no início das aulas, no portão das escolas, tem criança que fica chorando, que não quer ficar junto dos pais. Pais, muitas vezes, que ficam ali no portão a tarde toda, e eu não julgo, porque eu era assim, a minha filha não chorava, ela queria ficar na escola e eu ficava lá, falava, todo mundo está chorando menos ela. Então, toda essa adaptação, nós precisamos trazer à tona de que isso vai trazer uma capacidade melhor da criança até no aprendizado, na convivência. Com certeza. Como organizar a questão dos horários? Acho que os pais podem, sabendo os horários da escola, então acho que é uma coisa que dá para organizar um pouquinho prévio. Então, as aulas começam na semana que vem, já começar a organizar um pouquinho antes. Então, o horário de soninho na escola é mais ou menos nesse horário, o horário das refeições, para a gente poder manter essa rotina depois nos finais de semana, ou quando não tem aula, para essa adaptação ser um pouquinho mais suave. Então, se na escola eles fazem um soninho às 1h30 da tarde, talvez em casa tentar fazer esse soninho nesse mesmo horário para as crianças pequenininhas. As crianças maiores, tem que começar a acordar cedo, né? Crianças bem maiores ali na escola, às vezes vai para aula cedinho e é difícil voltar para as aulas e voltar a acordar cedo, porque as férias é uma bagunça, né? As férias todo mundo dorme mais tarde, acorda mais tarde. Então, começar um pouquinho antes, né? Dormir mais cedo, diminuir o uso de eletrônico, de telas, né? E ter uma qualidade de sono um pouquinho melhor para quando voltar às aulas já não voltar tão cansado, né? Gente, eu achei tão engraçado, porque ontem eu estava no supermercado, parei rapidinho para comprar um lanche antes de ir para o meu trabalho, era umas 6 e pouco da tarde, 6h15 mais ou menos, e eu encontrei uma conhecida minha no mercado e ela estava com o filho dela, ele estava caindo de sono, tinha acabado de voltar do primeiro dia de aula, ele estava assim, gente, deu dó, quase que eu falei, pega essa criança e leva para casa. Ela falou, Juliana, ele brincou tanto no primeiro dia, que ele tá aqui, ó, capotado, e eu tô deixando ele dormir, mas tá no mercado, ele no carrinho ali. Aí eu olhei pra ela e falei, ele dorme à noite? Ela disse, eu não sei nem como é que vai ser, porque ele vai chegar em casa, ele vai acordar. E eu fiquei pensando nisso. Acontece, porque as crianças ficam cansadas de brincar na escola, elas brincam muito, elas agitam muito, os primeiros dias volta para a escola, para casa, é tempo às vezes de comer, tomar um banho e já vai dormir, ou às vezes vai ter que pular até alguma dessas tarefas para deixar a criança dormir direto. Então esse início de adaptação ele é bem complicado. Doutora Kaline, com relação à higiene pessoal, as crianças elas precisam ter isso muito presente na vida delas, desde muito novinhas. Como os pais devem proceder nisso? Ensinar desde pequenininho, né, os hábitos de higiene. Na escola as professoras também reforçam e elas levam e auxiliam, né, para as crianças menores, mas a gente ensinar tanto a higiene básica, né, de criança que passa o dia todo na escola vai ter que escovar os dentes na escola, lavar as mãos com frequência, quanto também para evitar a propagação de doenças. Então, né, o nosso amigo álcool gel, que entrou ali na pandemia e ficou, né? E que fique aí, então, lavar as mãos com mais frequência, usar o álcool gel, ensinar as crianças a etiqueta de tosse, porque a principal doença em ambientes fechados são resfriados e gripes. Então, ensinar a criança a não tossir na mãozinha, a tossir no antebraço, na manga da roupa, que aí não transmite, porque ela vai encostar nas outras coisas, não tossir no rosto dos amiguinhos, né? Isso diminui um pouquinho a propagação das doenças e são cuidados de higiene muito básicos. São coisas básicas que nós temos que ter no nosso dia a dia. Uma outra situação que eu queria abordar é sobre a participação dos pais, a importância da participação dos pais com diálogos com os seus filhos, para que eles possam ser mais participativos
em relação ao rendimento escolar também, né? Isso é muito importante. É muito importante. Às vezes os pais, correria de dia a dia, né? Às vezes os pais acabam largando a questão de estudo e de aprendizado somente para a escola, e a gente sabe que precisa ter um tempo também de estudo em casa, de participação em casa, de fazer as atividades. Isso, além de reforçar a parte de aprendizado, também reforça o vínculo entre as famílias, né? Sentar ali junto, fazer uma atividade junto. Então, é importante que os pais participem, saibam o que está acontecendo na escola, saibam o que a criança está aprendendo, para poder também estimular. A criança tem sede de conhecimento, a criança gosta de aprender, é muito estimulante para a criança aprender uma coisa nova. Então, quando a escola consegue transmitir isso de uma maneira criativa e lúdica e estimula esse aprendizado e os pais em casa reforçam, a criança só tem a ter um desempenho escolar legal. E é importante falar sobre isso, até agradeço as suas colocações, porque quando se fala na questão de adaptação, os pais, eles precisam perguntar como é que está sendo feito isso na escola. Perguntar nunca é demais. Quando você for buscar os seus filhos, até uma dica, eu fazia muito isso com a minha filha, agora ela já está indo para a faculdade, mas quando a Maria Júlia estava no ambiente escolar, perguntava como é que foi na escola. Isso. E o que fizeram. Ele é tão chato que eu estava perguntando, uma hora ela não queria mais nem falar, mas a gente tem que participar, isso é muito importante, né? É importante. Outra situação também que eu queria falar é sobre a questão do bullying. Qual a melhor solução para poder abordar o assunto? Bullying é uma queixa bastante frequente, é uma realidade muito sofrida de algumas crianças, né? Então eu acho que o bullying a gente tem que, na verdade, evitar, ensinar as crianças que isso não é certo, né? E a gente evita isso transmitindo bons valores em casa, na família, né? Então ensinando a criança a ter respeito, a incluir todos os amiguinhos, né? A participar das atividades, colocar todo mundo junto. Então ensinar que todos nós somos iguais, isso começa lá na família, isso começa como os pais tratam as outras pessoas, né? Indiferente de cor, de credo, de dinheiro, né? A gente ensinar que somos todos iguais, isso faz com que a criança chegue na escola e ela não enxergue essa diferença, né? Para ela todos são crianças, todos estão ali no mesmo ambiente, e aí diminui bastante essa questão de bullying. E para a criança que sofre bullying, que ela tenha um canal aberto com os pais e que ela possa contar, né? Eu acho que isso é fundamental. Então a criança não ter vergonha, porque ela sabe que pode contar com os pais dela, né? Eu acho que isso é bem importante aí, os pais identificando essa situação, conversar na escola, às vezes precisa de um apoio psicológico junto para lidar com essa situação, porque ela pode ser bem pesada. Ou seja, os responsáveis precisam ficar atentos. Tanto se o seu filho está sofrendo quanto está praticando. Exato, ficar atento ao que acontece na vida do seu filho. Atenção agora para o retorno das aulas, tanto na questão da adaptação, mas também nas próprias atitudes. Doutora Kaline, muito obrigada, adorei conversar contigo. Muito obrigada pelo convite. Trazendo várias informações sobre um assunto tão presente no momento em tantos lares. Exatamente, todo mundo voltando, né, às aulas e à rotina normal. Muito obrigada mais uma vez. Gente, encerrando aqui o bate-papo, quero desejar um ótimo retorno às aulas de quem já retornou essa semana e de quem irá retornar a partir da quarta-feira que vem. Desejar que todos tenham um ótimo dia e amanhã, quinta-feira, teremos muito mais aqui na TVC Panorama para todos vocês. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.